Olá pessoal, então, prontos para nossas aulinhas de física aqui agora no canal Amantes da Cultura e também na minha página pessoal Guilherme Melgaço no Facebook, na página do Núcleo de Estudos Individuais e Estratégia, e depois eu vou analisar ainda a questão disso aí também tá na outra plataforma, que é o tal do Instagram, sei lá. Eu vou olhar isso. Bom, primeiramente eu queria deixar claro aqui que essa matéria, ela já tem, né, foram dados aí várias videoaulas sobre ela no ano passado. Só que acontece uma coisa que as pessoas costumam enganar muito com relação ao fato de que quando se entra em uma faculdade, certas coisas podem ser deixadas de lado, né? Entretanto, isso aí é um dos maiores erros que vem assolando, que vem provocando um mega desastre aí na carreira da moçada aí, principalmente com relação à física, à química e à matemática. Porque quando você ingressa numa universidade, pressupõe-se para aquele professor que está dando a matéria, no caso aqui era para ser lá em Itaúna, a termodinâmica, calor, as leis da termodinâmica e etc. Só que quando você vai chegar nisso aí e falar de entropia e tudo mais e tal, com os meninos, eles não sabem o básico disso aqui, que é diferenciar temperatura, calor. Porque existe uma analogia, né? Um sinônimo também, além da comparação, um sinônimo, uma errônea, equivocada situação de achar que o calor e a temperatura são a mesma coisa. Uma é sinônimo da outra. O que, na verdade, né, não faz sentido algum. Temperatura, primeiro, temperatura é uma grandeza escalar que vocês já viram lá no primeiro ano do ensino médio, sobre essas grandezas. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Correto até aí? Pois bem. E calor é energia. E é uma grandeza vetorial. Não é uma grandeza escalar. Temperatura eu falo. Agora, por exemplo, está fazendo aí 22 graus Celsius. Pronto, acabou. Ela está corretamente definida, né? E pronto. Já a grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, além do módulo dela e da unidade de medida, nós sabemos também que ela precisa de quê? De uma direção e de um sentido. Correto? Pois bem, mas ainda voltando aqui, é um problema
que se arrasta também na matemática, na química e em outras várias disciplinas que não são necessariamente da minha área, mas que eu sei que o camarada, ele acha que ali entrou ali, né? Pronto. Ele está no universo da universidade lá, pronto. Mas aí esquece que o professor que está lá, ele também tem que cumprir uma grade curricular e tudo mais, e tem um tempo, e que certas coisas, então ele pensa, né, e é realmente isso que a gente vai pensar, que quando o camarada está lá, tudo isso aqui já foi visto, e ele tem por obrigação, no mínimo, saber. Seria. Só que não acontece isso, né? Na prática, não é o que a gente vê. Então, tanto para a graduação, quanto para vocês, da educação básica aí, sobretudo o ensino médio, presta atenção de novo aí, que eu estou disponibilizando essas aulas. Gente, não tem edição, não tem nada, justamente por causa de seguir esses protocolos aí, tudo de isolamento, distanciamento. Não tem um cinegrafista aqui, não vai ter uma equipe aqui que vai editar, pôr bonitinho lá, igual vocês veem, né? Em outros canais aí. Não. Aqui é o vídeo nu e cru. Se errar, tem que fazer de novo. Não tem cortes, não tem nada. Tá bom? Bem, olha só. A temperatura é a medida da maior. Vou até grifar aqui para os senhores. Olha, da maior ou menor. Da maior ou menor agitação. Olha bem essas palavras. Maior ou menor agitação, né, é a medida da maior ou menor agitação das moléculas ou átomos que constituem um corpo. Já o calor é a energia térmica. Olha a diferença disso aqui. A energia térmica transferida. Opa, essa palavrinha. Tá vendo como que é a física? Se você não for detalhista na análise, você acaba por se perder. Então, a energia térmica transferida. Térmica, por quê? Porque eu estou falando também em temperatura, em medida de temperatura. Elas são juntas, elas estão associadas. De um corpo para o outro em virtude unicamente de uma diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Olha bem, entre esses corpos, entre esses corpos. Por exemplo, se eu tenho aqui um determinado corpo, se eu tenho aqui um determinado corpo A, tá dando para ver, né? E um outro corpo B, esse corpo A, a temperatura de TA é maior que a temperatura de B, então o calor se dá, a transferência de calor se dá de A para B, nessa direção e nesse sentido aqui, ó. Do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então tá aqui, de A para B. Por quê? Porque a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, unicamente,
em virtude unicamente da diferença, né, de uma diferença de temperatura entre eles. Então essa diferença está marcada aqui. A temperatura de A é diferente da temperatura de B, ok? Após cessar essa diferença de temperatura entre esses dois corpos, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que essa transferência para de acontecer e atinge-se então, que eu já falei em outras videoaulas também, o chamado equilíbrio térmico. Tá bom? Então, guardem bem, a agitação térmica, a agitação das moléculas, né, ou dos átomos que constituem o corpo, energia cinética pura, tá lá, estão agitando, tipo isso aqui, ó, a água dessa garrafinha aqui, tá sempre, tá ali, se eu balançar aqui ela começa a agitar, todinha. Isso, então, é a temperatura. O calor, se eu pego, vamos supor que a água que esteja aqui, ela não esteja na temperatura ambiente, mas sim, eu acabei de tirar da geladeira, por exemplo, bem menor, bem menos. 10 graus Celsius, por aí. Então, claro que o meu corpo estando a uma temperatura normal ali de 36,7, 36,5, sei lá, o meu corpo cede calor. O inverso é impossível, tá? O corpo com menor temperatura transferir calor para um corpo com maior temperatura é impossível, naturalmente. É a mesma coisa que você colocar aqui, pegar essa régua como base, ou melhor, essa régua aqui, de quadro. Então, imagina que aqui em cima é um prédio de tantos andares e aqui embaixo, né, a entrada, tudo mais, o primeiro andarzinho aqui. Quem em cima, tá aqui no topo, tem uma caixa d'água. E aqui embaixo também, isso aqui seria o reservatório. Quando a água chega da companhia, né, que abastece, por exemplo, aqui em Minas a gente tem a Copasa, sei lá, qualquer outra, não interessa nome. Aí ela chega aqui. Vocês acham que, num caso normal, essa água subiria até a caixa de cima, sozinha, sem nada? É óbvio que não. É claro que não. Ela precisaria de quê? De ser instalado aqui uma bomba que bombeasse essa água até no topo desse prédio. Já para que ela descesse para os apartamentos, aqui desse andar, desse, até chegar aqui embaixo, no primeiro andarzinho, ou até na garagem aqui, tudo, né, aqui embaixo, ela vai descer em virtude da lei da gravidade. E vai descer com uma pressão violenta, porque ela está aqui em cima no topo. E vai descer muito bem para cá, naturalmente. Então, guardem isso. Ninguém, mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ceder aquilo que não tem. Eu não posso te dar uma coisa que eu não tenho. É impossível. Tem formas filosóficas aí e figurados, sentido figurados aí de falar as coisas. Usam muito a física até demais a conta. Mas nesse caso aqui, não dá, né, gente? É meramente impossível. Então, o calor se propaga só numa direção e no sentido. Qual? Do corpo que tiver com maior temperatura, e assim
ele está mais energético, para o corpo com menor temperatura e assim menos energético. Menos energia cinética. Porque existe uma relação, sim, entre energia cinética e calor, que a gente vai ver agora então na próxima vídeo aulazinha, que já vem do mesmo formato aqui, tá? É só o tempinho de formular aqui, eu já volto, ok? Então tá, tchau!